Olá, festeiros e festeiras de todo o Brasil. Estamos iniciando a nossa segunda temporada, né, É Vivi? isso aí. Bate aqui. Primeiro episódio da Da segunda temporada. do Pod nas Festas. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod nas Festas. E hoje nós estamos com duas convidadas especialíssimas, duas lindas, maravilhosas. Eu vou deixar elas se apresentarem. Se apresentem, meninas! Eu sou Gabriela, da Dolce Divino, aqui é a Maria Clara, minha irmã, e a gente está nessa trajetória da Dolce Divino, já vai fazer 9 anos. Éramos de outras carreiras, né? A Maria Clara se formou em Direito e eu em Engenharia, e as coisas foram crescendo e a gente tomou a Dolce aí uma proporção muito maior do que a gente podia imaginar. E a gente fala que a gente ainda não está nem na metade do caminho. Agora o sonho cresceu. Ainda, né? A gente vai Exato. A Gabi conversar. já me apresentou, então pronto. Tá tudo certo. Eu sou a isso Maria aí. Clara, irmã da Gabi, sócia da Dolce Divino. Ótimo. Então a gente tem um episódio hoje maravilhoso, vocês estão vendo aí, muito delicioso. Com certeza. E a gente vai agora agradecer os nossos patrocinadores, né, Vivi? É isso aí. E aí a gente quer agradecer aos caramelos em Baré. Gente, Mostra aí, ó, Pri. esse Gente, isso é caramelo gostinho da aqui, infância. só para vocês ficarem sabendo, que nem todo mundo sabe, mas a Embaré, eles têm tanto de doce de leite, que é o caramelo tradicional, como tem de chocolate, aquele chocolate com doce de leite, leite condensado, tem de iogurte também. Sabe aquelas balinhas com fruta de morango? Que remete à uva, infância. Que remete à infância. Eles Também têm tem, bem coloridinho. Bem coloridinho, uma delícia, gente. Assim, eu sou apaixonada. Eu, por mim, comi esses aí todos. Tô aqui louca pra degustar o de vocês. A gente vai Também. conversar sobre isso aqui. Mas E a Dolce também, a Dolce Divina é uma das nossas patrocinadoras também, que inclusive está presente nas melhores e maiores festas aqui de Fortaleza. E hoje elas vão falar um pouquinho, ó, sobre os morangos divinos, viu? A gente vai conversar um tem pouquinho. muita novidade. Muita novidade. Tem- E também quero agradecer a Nani Criações, que está presente aí com as lembranças super exclusivas no Brasil todo. São de vocês. Obrigada. E a gente, pronto, vamos começar agora sobre pedindo as meninas para falar pra gente como foi que iniciou, já que vocês eram de outras carreiras, né? Isso. Maria Clara de Direito, né? Direito. Eu também me formei em Direito, engraçado, porque tem Advogada. muita gente na nossa área de Verdade. festas que se formou em Direito e não seguiu. Eu não segui. Mas eu não me arrependo também de ter me formado em Direito, porque hoje muita coisa que eu aplico na Dolce veio do meu curso. Pronto. Eu acho que com você também. né? A gente acaba tendo uma base, assim, É. bem, para saber algumas coisas, né? Até de administração também, de Com algumas certeza. leis. Contratos Mas, e tal. enfim, exatamente, contrato principalmente. Eu É li mais um difícil ser contrato de enrolado. outro. Depois que a gente se forma em Direito, é mais difícil. E eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho sobre como foi o início de vocês. Por que vocês decidiram largar, assim, as profissões, a engenharia, o direito, para começar nessa área de doces, né? Eu vou deixar a Gabi falar que ela tem mais voz de fala. Ela tá desde o início da Dolce. Eu entrei 1 ano e meio depois. Eu acho que ela consegue explicar melhor. Oh, meu Pronto, Deus. Gabi, vai lá. Eu sempre falo que eu não escolhi a Dolce. Na verdade, a Dolce escolheu a gente, escolheu a família, né? Entendi. Porque a família toda trabalha, né? No meu pai, minha mãe, minha tia, eu, a Maria Clara. E a empresa é assim, uma empresa familiar. Já passaram primos também? Já passaram primos, é uma empresa que a gente tem muito orgulho de ter. É um momento de família também. É um olhar de dono em toda a área da Dolce, né? Em todos. Eu fico muito no comercial, a Maria Clara fica na produção do chocolate, festas e tudo. Então, isso é a Dolce Divino. E como eu lhe disse, foi a Dolce que escolheu a gente. Eu estava voltando de um intercâmbio em 2016. Eu tinha passado 1 ano e meio na Alemanha. E aí, da onde tudo começou? Minha tia, né? Junto comigo, fomos as fundadoras. E ela disse assim, minha sobrinha, vamos abrir uma empresa? E eu disse, não sei se é isso que eu quero. Sendo muito transparente, não era uma certeza naquele momento para mim. 2016, 23 anos, pensando em voltar para a Alemanha, até porque eu trabalhei Tinha lá deixado lá uma carreira. uma carreira, né? Trabalhava numa multinacional e acreditava que isso poderia ser o meu futuro. Já estava bem determinado para mim isso. E ela disse: vamos abrir uma confeitaria e eu quero que ela seja diferente de tudo que tem aqui em Fortaleza. Vamos investir o melhor chocolate do mundo, vamos trabalhar com os melhores profissionais, e assim foi.
Ela investiu toda a sabedoria, ela foi atrás de cursos, foi procurar pessoas que eram grandes nomes aqui em Fortaleza, e assim foi surgindo, dentro de um apartamento. Eu, tia Débora, no início também tinha outra sócia, que ela depois seguiu o caminho dela, mas e assim continuou. Essa tia não está hoje. Não, ela está. Não. A outra sócia que não está, que não faz parte da família, acho que a família é bem junto. Sim, entendi. E aí, eu e a tia Débora iniciamos dentro de um apartamento, no apartamento dela, e a empresa foi crescendo a ponto que não cabia mais dentro do apartamento dela. E aí a gente começou a chamar a Maria Clara e o meu pai, que também fazem parte da sociedade, né? E aí a gente... Também a tia Débora sempre conta a história de que começaram a vender casamentos, ainda estando no apartamento, e aí começaram a fabricar os bolos de 5, 6 andares, e entravam no elevador com bolo de 6 andares, aí o síndico começou a achar ruim. Aí pediu para ela sair, porque não tinha condição de continuar a fabricação de bolos grandes dentro de um apartamento. Imagina. Exato. E aquela movimentação, né? Atende cliente, aí sobe cliente, desce cliente ali no apartamento, um canto residencial que estava virando quase algo comercial. E aí a gente se sentiu obrigado a sair desse ponto que é o apartamento. O apartamento continuou residencial, mas... Agora imagine em casa fazer um bolo grande desses. Né? Numa cozinha... numa cozinha normal, né? Exatamente. Numa cozinha doméstica. Exato. Não era nada industrial. Que você tem que ter ali o seu momento de almoço, de café da manhã, de janta, e aí, ao mesmo tempo produzir doces, chocolates, bolos. Era um desafio de todas as maneiras. Um desafio porque era uma área nova pra gente, era um desafio porque era várias frentes, né? Quem é empresário, quem tá abrindo uma empresa sabe que a gente brinca que é eu empresário, né? Porque você é o equipe, né? Equipe, pronto, exatamente. E aí foi assim. E aí a Adult foi para um ponto lá na Pereira Filgueiras. Agora, desde o início, a intenção da Adult foi ser uma empresa para eventos. Então, desde o início, elas vendem no atacado. Elas vendiam no atacado. Agora nós, né? Sim. Elas vendiam de 500 doces, 1.000 doces. Sempre foi essa a intenção. Não tinha a intenção de ser algo para varejo. Então, o início foi assim. É importante falar também, porque hoje a gente já está em outro movimento. Entendi. Pronto, e aí a gente começou a fazer as festas, e as festas realmente cresceram, e agora a gente tem um ponto lá na Varjota, né? Que já é o terceiro ponto, né? Porque a gente estava na Pereira Filgueiras antes, aí o ponto acabou sendo vendido para um supermercado. Porque venderam o quarteirão inteiro, e a gente só tinha uma loja dentro desse quarteirão e teve que ceder. Entendi. E aí a gente foi lá para a Vajota, alugou um espaço lá, a empresa foi crescendo, e agora a gente alugou a casa da frente, então agora são quase 2 fábricas, né? Eu digo que é grande, é bem próximo da tua casa, né? É, bem pertinho. Cada uma tem mais ou menos 300 metros quadrados, e a gente tá aí crescendo, né? Se Deus quiser. Nossa, vamos crescer mais. Coisa boa. Eu digo que o do lado direito é o bolo, do lado esquerdo são os chocolates, e assim a gente se... Porque são 2 cozinhas diferentes, 2 cozinhas industriais diferentes agora, entendeu? Entendi. Então, o chocolate demanda, hoje a gente está buscando maquinários, cada vez mais maquinários para trabalhar essa industrialização que a gente vai trazer agora para Fortaleza com os nossos morangos congelados, né? Entendi. Legal. Que a Maria Clara vai ser melhor depois explicar sobre a gente vai chegar nesse ponto, mas eu ainda queria que vocês falassem sobre a produção de vocês. É doces, é chocolate, é bolo também, né? Isso, bem casado. Bem casado também. É uma gama realmente de produtos diferenciados, e vocês continuam vendendo, né? Apesar dos morangos, a parte industrializada, a gente vai já chegar nesse ponto, mas vocês ainda continuam vendendo casamento, 15 anos. Exato. Né? Isso só dá certo porque a gente se divide bastante, né? A Gabriela, ela é 100% eventos. Noiva sempre vai degustar com a Gabriela. Entendi. Então, ela fica de corpo e alma nos eventos. Eu e a minha equipe, né? Eu digo assim, porque a gente tem as vendedoras também. Às vezes eu não consigo atender todas, né? Mas, assim, o que eu consigo, né? Atender... Não, porque a gente acaba, conseguindo... O nosso atendimento como proprietária, né? No seu caso, eu acho que até melhor, né? Você sabe vender o seu produto. Com certeza. E ela ama.
Ela ama vender, é o prazer dela. Ai, é bom demais. Pra mim, não tô nem trabalhando. Gente, diz que é uma coisa legal, né? Quando você encontra o que você gosta, você nem sente que trabalha. Porque pra mim, é uma satisfação tão boa. Tá naquele momento de ser uma facilitadora pra noiva. Eu que já passei por esse momento de ser noiva, preparar um casamento e tudo. E sei todo passo a passo. Eu gosto de atender também. Não é? Aí você sente chegar a cliente e dizer assim, cara, eu preciso de ajuda. E eu digo, o que você tá precisando? Às vezes eu até esqueço que eu tenho que falar do bolo, porque eu falo... Ela sabe toda a história da empresa. Ela, mulher, e a tua avó que tava lá no hospital, já deu certo? Da família. Meu Gabriela, como é que tu decora a vida de todo mundo? Pois não é que a gente acompanha, né? Acompanha a noiva, porque a noiva não fecha assim de um dia pra noite, ela vai... Tem um tempo, né? Agora eu tô muito presente na parte de noivas, porque a gente vende também casamento lá no Maison Idealize. Sim. E elas passam, assim, vários meses. Etapas, né? Não, e a noiva começa, às vezes, no noivado, né? No pedido de namoro. Então, assim, eu acompanho 2 anos de uma família e vem. Aí, e como a gente também vende bolos de aniversário, não é só de noivo. Então, o aniversário da minha avó, aniversário da minha tia, eu crio ciclos, entendeu? Aí depois essa noiva engravida. Era isso que aí eu tem Aí tem o aniversário de um, tem o batizado, aí vai ficar o resto da vida da pessoa. Graças a Deus. Porque você, né, você conseguir ficar com aquele cliente, ótimo. É tão bom, é muito gostoso. Eu sou muito satisfeita. E o diferencial, já é realmente de vocês? O que faz a cliente querer o produto de vocês do que um outro concorrente? No começo você falou que sua tia falou assim, uma doceria que fosse diferente. Diferente, o melhor chocolate do mundo. Claro, o melhor chocolate do mundo é a porta de entrada para a cliente fechar com a gente. Trabalhar com Calibu, que é o chocolate belga. Calibu. Quem entende de gastronomia, quem sabe o que é chocolate bom, como falam, chocolate de verdade, se fala em Calibu. E aí não tem segredo, né? Realmente eu acho que a matéria-prima, ela é de excelência, né? Sim. Tanto o chocolate Calibu quanto a manteiga que a gente usa nos bolos não é margarina, é manteiga. Manteiga mesmo. Tudo isso faz o diferencial. O bolo é aquele bolo que derrete na boca. E eu acredito que o diferencial também é o atendimento, porque a gente treina bastante o atendimento. Não treino não, amiga. Eu só vou no meu intuitivo. Não, eu treino as meninas. Equipe de venda. Porque, gente, é um prazer tão bom. Como a Maria Clara tá falando isso, mas é porque pra mim é prazeroso. Eu vou contando, vamos aqui desenhar seu bolo. Eu me sinto em cada casamento como se fosse o meu própria festa novamente. Ah, Maria Clara, mulher, tu entra na festa, eu digo, Maria Clara, como fosse eu casando de novo. Inclusive, teve uma vez que ela tava atendendo a noiva, ela saiu chorando, ela e a noiva. Aí eu disse, Gabriela, o que foi que tu falou pra noiva pra tu sair chorando no meio de um atendimento? Ela, mulher, porque na época ela tava noiva, né? Ela, mulher, o meu vestido de casamento que eu ainda não decidi, aí tá muito em cima da hora, não chorando. Meu Deus, ela entra mesmo. Nossa Senhora, mas eu entendo que quando a gente gosta mesmo, né? Eu, por exemplo, adoro acompanhar festas, filmar e tudo. Teve uma festa recentemente agora no buffet, lá, aí a Cássia, que é a gerente, Viviane, se você quiser, era num feriado, 1º de maio. Você não precisa vir. Não, mas eu quero vir, deixa eu vir. Eu quero vir. Eu disse, eu quero vir. Aí ela começou a rir, tu quer vir? É só pra filmar, eu peço pro fulano filmar. Não, deixa eu vir. Porque eu gosto, sabe, do que eu faço, né? Então, eu amei. Assim, eu gosto. Nem que eu fosse pra chegar lá, filmar, olhar a festa e ir embora. Né? É um prazer que eu tenho, trabalhar com isso também, né? Mas, enfim. A sua fala fez eu lembrar também muito. No 1º de maio, a gente tinha um bolo para entregar no dia 2. Eu fui sozinha na Dolce, abri a empresa toda, porque a empresa toda lá, abri, queria finalizar detalhes do bolo. Eu acredito. Aí a Maria Clara, tu tá onde, né? Minha irmã, né? Perguntando, feriado. Tô na Dolce. Fazendo o quê? Sozinha aí? Não, tinha detalhes do bolo que eu queria finalizar. Então, esse cuidado. Você perguntou, qual é o diferencial da Dolce? O cuidado. O cuidado, né? A delicadeza, a vontade de entregar o perfeito. Eu olho pro bolo, aí menina, isso aqui tá bom, peraí, vou tirar uma foto. Aí tiro uma foto, aí olho pra foto, aí mando pro decorador. Tá ornando com as flores que você vai colocar? Quer que eu bote mais flor, menos flor? Então, esses bastidores que acontecem, os fornecedores se sentem muito à vontade de vender Dolce Divino. Com certeza. Porque sabe que vai receber um produto de excelência, um serviço de excelência. Com certeza. Não é só o produto em si. Porque eu poderia dizer que chocolate e bolo tem inúmeras confeitarias que podem estar lhe entregando. Mas esse cuidado, essa atenção, esse pós-venda também, né? A gente a Maria Clara falando treinar as vendedoras, eu lembrando.
Você já perguntou pra noiva se deu tudo certo no casamento? Você perguntou se ela gostou e deu tudo papapá. Porque a gente gosta de saber o feedback, né? Inclusive, ela liga na noite de núpcias pra... Não, gente, não, isso aí não. Deu tudo certo. Qual o evento que geralmente vocês fazem mais? Casamento, 15 anos, infantil? Casamento, né? Casamento. É o forte de vocês. Casamento, Hoje a busca tá sendo muito grande também por 50 anos, né? 50? A mulherada de 50 anos. Menina, eu tô pegando muito orçamento de 50 anos. 50 anos tem sido um marco. Acho que, assim, engraçado, que os clientes buscam bastante. Verdade. A gente não falando na busca, né? Você é mais infantil, o casamento. Vou te explicar também outro motivo de nós sermos mais o casamento. Como a gente trabalha com chocolate muito nobre, muito muito bom. É muito bom um produto importado, existe um investimento maior, né? E às vezes numa festa infantil não tem esse investimento, busca mais algo mais modelado, só para enfeitar aquele volume. Então, por isso que às vezes o casamento a pessoa está mais disposta a investir. Verdade. Então, por isso que o nosso até porque casamento é uma vez na vida. É para ser, né? É uma vez na vida. Eu digo para minha nova que é só uma vez. Exato. E infantil não, todo ano a criança comemora o aniversário. Então, todo ano tem a festa de aniversário. Então, por isso que os pais não investem tanto quanto investem no casamento. Porque assim, vamos lá, na mesa de um casamento, a mesa de doces é a mais esperada, né? É a expectativa de todo convidado no casamento, é aquela mesa de doce, na hora que vai ser liberado. Os morangos da Dolce, né, que vocês conhecem, eu escuto várias vezes as clientes. Por isso que eu gosto de atender, gente. Atender é tão gostoso, sabe? Você vê o feedback, né? Vê o feedback, vê o que tá em alta, vê o que o cliente está querendo. Esse atendimento tem que ser feito pelo dono. Eu acho que quando o dono sai do atendimento, ele perde essa essência de saber o que é que o cliente está querendo, o que é que está acontecendo, a novidade, né? Além do que viajar, feiras e essas coisas, mas o atendimento é ali, no real, no como se diz, no mano a mano. E me diga uma coisa que eu queria perguntar para vocês sobre plano B. Já aconteceu alguma coisa, algum imprevisto que vocês precisaram ter um plano B? Teve. Várias vezes. Várias vezes. Aqui é a verdade, gente. Aqui é a verdade nua e crua. Vixe, eu vou contar. Você pode nos contar. Que sempre a gente pergunta, sempre faz essa pergunta. Não, eu vou contar um aqui. Teve um casamento que era de uma suíça, né? Uma brasileira casando com um suíço, e lá no Carmel Taíba. Todo mundo sabe onde é o Carmel Taíba, que é um pouco mais distante. Sei quem é exatamente. Se for o que eu tô pensando, é fácil. Não precisa falar nomes. Tá. Não sei se é essa mesma pessoa, mas pode... Não, ainda bem que ela leu em todas as línguas o discurso que ela ia ler. Ela leu em inglês, em francês, em italiano, e na Suíça tem uma própria língua deles, né? São 4 línguas lá, né? E o que foi que aconteceu? O casamento ela queria que o bolo fosse comestível, fosse dentro, né? E a gente assim fez o bolo comestível dentro e levou lá para Taíba. Quando a gente levou esse bolo para Taíba, a gente entregou ele intacto. Só que com a maresia, né? Por isso que eu também sempre sugiro, já falo isso para várias noivas, bolo dentro, existem os riscos, entendeu? E era um bolo cheio de escamas, de pasta americana. Isso você tá falando bolo verdadeiro. Verdadeiro. Ah, tá. Sim, porque você falou bolo dentro, o bolo verdadeiro e o bolo fake. Né? Hoje em dia se usa muito fake, né? Isso. Principalmente em praia, né? 99% das nossas festas são bolo fakes, né? E eu digo isso porque vale muito a pena pro cliente um bolo ser fake, a gente inicia... Eu vou já explicar a história do bolo. Isso, pronto. Do bolo. Eu vou explicar agora, né? A história do bolo fake. Por que o que é um bolo fake? Por que escolher, ao invés de um bolo verdadeiro, um bolo fake? A gente inicia a fazer um bolo artístico 3, 4 dias antes da festa. Eu vou ter 4 festas esse final de semana, eu já iniciei hoje os bolos. A pintura do bolo, confeccionar as flores, cortar o tamanho do isopor certo. Hoje, daqui para o final de semana, são 4, 5 dias. Se fosse um bolo comestível dentro, que um bolo de verdade, você comeria um bolo de 4 dias atrás, entendeu? Então, assim, não é um bolo fresco.
Não né? ia ficar bom. Não é um bolo fresco, não é um bolo feito na hora. E eu prezo muito na qualidade da massa do bolo. Que o bolo tem que ser feito na hora, com aquela gosto de manteiga, bem apurado e tudo. Então, quando o bolo tem muitos dias já feito, não é a mesma coisa. Não fica tão macio. Sem falar do recheio também, que pode Isso. mudar, pode Que pode estragar. azedar. E o transporte com também. certeza. Principalmente Transporte, o transporte. Tudo isso. Eu fico imaginando cair o bolo desse. Ave Maria. Eu já... Tudo eu pode já acontecer. destruí um bolo de 80 anos do meu pai. Tudo pode Aí eu acontecer. tive que pedir para fazer de novo. Acredito. Eu acredito. Porque ele era verdadeiro, ele não era, ele tinha 2 andares só, eu acho. Senão Eu já nem- quebrei o dos Aí meus eu tive que- filhos. Pois é, aí... Depois disso, eu nunca mais Infelizmente. levei bolo no meu carro. Nunca mais. É a nunca coisa mais perigosa. É Nunca muito mais. Por isso que as perigoso, pessoas não. estão optando por levar bolo fake. Fake. É muito mais Principalmente fácil. de andar, né? De 2, 3 andares. E aí leva o verdadeiro à parte, né? Isso. Eu acho legal que todo mundo tem uma história de contar de bolo. Bolo é uma coisa tão emocionante. É. A gente pode achar que não, que é como fosse um centro de salgadinho. Não. Não é. É uma ciência, é é. uma arte. É o ponto da tua festa. Tu bota a tua... É o protagonista da festa, depois do aniversariante. Com certeza, é o que eu falo pra todas E dos as noivos noivas, também. né? Porque a noiva, depois do vestido da noiva, aquela beleza que ela vai entrar, as pessoas vão olhar o quê? Pro bolo. Onde é que a maioria das fotos se encontram? Ao lado do bolo, né? E outra curiosidade que eu vou contar sobre bolos de casamento, porque hoje os bolos estão cada vez mais altos, porque hoje as noivas têm a tendência de ir para a frente do bolo para tirar a foto. Antigamente, coisas de 20 a 30 anos atrás, como é que eram as fotos? A noiva ia para trás, os bolos eram mais baixos. E você pega uma foto de um casamento da sua mãe, por exemplo, não dá para nem ver o vestido dela. É aqui um pouquinho do vestido e o noivo. Era o bolo, então não dava para ver. Então hoje, para se ver mais o vestido, a noiva vai para frente, vê a beleza do vestido e o bolo cada vez cresceu mais. Para ele não ficar pequeno, ele cresce e tem essa beleza toda. Ele faz parte do cenário também. Faz parte Orna do com toda a decoração. É verdade. Aí conta a história Sim, da termina a pessoa história da suíça. Aí, em resumo, eu voltei para casa, 7 horas da noite eu cheguei em casa e o cerimonialista me ligou. Gabi, o bolo está se desmanchando. E o bolo era comestível, né? Minha amiga, eu não pensei 2 vezes. Eu estava em Fortaleza, voltei para Taíba, que é 1h40, passei na nossa empresa, peguei um bolo fake e fui lá, entreguei. E deu tudo certo. Mas o bolo fake, diferente do modelo que ela porque não tinha o que fazer, né? Eu fiz um reparo lá no bolo, mas não tinha o que fazer mais. Tinha que fazer, não. Mas se fosse outra empresa nessa situação, eu falaria, não tenho nada a ver com isso. Já entreguei o bolo chegou intacto, entendeu? Essa é a versão, é o pós-venda. E você voltou lá Voltei. mais de 1h40, né? 1h40 para entregar um outro bolo. E também para voltar não era sua responsabilidade. Não, porque tem confeitaria que pode desligar seu telefone. Fiz o meu serviço, não fiz? Desliguei. Não, a Dolce... Por isso que é essa preocupação, esse pós-venda. Mas também teve um casamento em Guaramiranga, se eu não me engano. Ai, também, teve. Que o problema foi do cliente. Ele realmente, no transporte, né? O que foi que houve nesse de Guaramiranga? Uma noiva super querida, né? Casamento civil dela. Eu acho que se ela assistir esse podcast, ela vai saber que eu estou falando dela, mas não tem problema, porque isso ficou guardado para mim até como exemplo. Gabi, eu vou levar o bolo. Eu disse, mas você tem certeza que você não quer que a Dolce leve o bolo lá para Guaramiranga no casamento civil? Ela disse, não, o meu carro é grande, vai caber o bolo, é um bolo de 3 andares, é fake, vai dar tudo certo. Ai, fake, a gente já fica um pouco mais Tranquila. Mas é o problema, Guaramiranga. Serra, subida. Aí ela levou, Umidade. chegou, sexta-feira ela levou o bolo, tirou foto, aí ficou morta de feliz. Aí eu perguntei na sexta-feira, chegou tudo ok? Chegou perfeito esse bolo. O casamento era sábado. O que acontece? Guaramiranga é úmido. Então a umidade, que era cheia de pasta americana, fez o bolo arriar. Aí ela me liga 2 horas antes da festa. Aí filma, Gabi, o bolo arriou. A própria noiva. A mãe da noiva. Aí eu digo assim, eu não acredito. Minha amiga, eu parei a empresa todinha, eu peguei 5 confeiteiras e disse assim, vamos parar a empresa e vamos refazer esse bolo agora. A gente refez um bolo. Tu refez o bolo para mandar para lá? Pra mandar pra lá. Nossa. Faltava 2 horas para começar o casamento. A gente refez um bolo em 30 minutos. Mandamos, o nosso motorista subiu. Aí era engraçado porque foi a noiva chegando e o bolo também. Chegou o bolo intacto, do jeito que ela queria,
perfeito novamente. Aí ela me ligou no outro Nossa dia, a mãe da noiva. Eu nunca imaginei que você fosse fazer o bolo novamente. Eu nunca imaginei que você ia ter um pós-venda desse. Olha, Gabriela, você me ganhou. E ela ia casar ainda o religioso, ainda ia ter outra filha que ia casar. Você me ganhou. Sabe por quê? Porque problema, essas Acontece coisas sim. podem acontecer, eventualidades podem acontecer. Agora, o que você faz com o problema, a solução que você toma é que faz a diferença. É que muda de um Exatamente. profissional para o outro. É saber postura. essa postura, ser resolutiva, atender o cliente, entregar. Ela morre de orgulho, ó. Não, mas realmente, todo mundo não conheço, eu tô nesse ramo também há muitos anos, é difícil, viu? Essa postura aí de você ter que ir de novo lá, Taíba, depois Guaramiranga. Muita gente não iria. Não. E hoje, Sinto depois. muito, ia falar isso, né? Não era minha culpa, já entreguei. Gente, engraçado, né? Depois que eu fiz meu casamento, que eu casei ano passado, como isso ia marcar na vida da noiva, né? Como isso? certeza. Ela ia olhar. Marcou, com certeza já marcou. Exato. E marcar de uma coisa agora de uma forma positiva, porque também poderia ter manchado de a forma imagem. negativa. Porque o casamento dela poderia ter sido perfeito, mas o bolo desmanchou, era aquela imagem que às vezes a cliente fica no seu coração. Ai, meu casamento foi bom, mas o bolo. Que bom que eu busco não dormir com essa responsabilidade negativa de dizer que bom, estão sempre entregando, né? E você já teve um pedido assim de um bolo assim super diferente? Já. Inusitado, já. Diga aí, Marcada. O da farofa da GK. A gente já participou de alguns bolos da farofa. Ah, tá. Mas, assim, o último que a gente fez, Sim. né? Cada andar era um look diferente da GK. Um look bafônico, né? Na época que se falava. E o bolo, ele foi numa estrutura toda diferente, né? Foi um bolo todo quadrado. A Maria Clara depois pode mandar as fotos pra você. Legal. Não era verdadeiro não, né? Não. Era fake. Mas tá. eu acho que foi o bolo mais diferente que a gente fez. Nossa. Não sei se agradou a todos, mas a gente só seguiu o que Mas tava ela pedindo. pediu, ela mandou a foto, o desenho, alguma coisa? Foi em conjunto, né? Com a decoração também, que a decoração deu alguns toques de como ia ficar o cenário. E aí, mas ficou lindo. Acho que ficou bem legal. Ficou bem a cara da GK. Na época, ela tava usando muitos looks diferentes, muitos looks assim, chamando muita atenção, entendeu? Mas foi um projeto muito legal de se fazer. Eu imagino. Foi. Era a gente filmando e mostrando, e agora tá legal, não tá, gostou assim, não gostou, e aí a gente foi construindo juntos. Nossa. Mas eu vou mostrar pra vocês depois a foto. Eu quero ver. E a gente teve outro, né? Falando de coisas bem diferentes. Um bolo de 17 andares, né, Maria Clara? Foi. Que? 17 andares. Como foi isso? Sério, foi num caminhão. Foi a sogra, né? Foi a sogra que pediu, que era uma decoradora, foi o casamento lá no Alices, e ela disse assim, não, eu quero uma surpresa pro casal e tal. Eu tô impressionada. E aí o corte ia ser como uma espada. E cada padrinho entrava com um andar do bolo, ia montando o bolo na hora, parece que foi desse jeito. Foi uma coisa bem... Faz um tempo já. Já faz. Mas foi uma coisa bem cenográfica, foi quase assim um teatro mesmo. Meu Deus. Foi muito legal, a gente Os entregou... padrinhos trocaram de roupa, fizeram parte ali de um teatro mesmo, e cada um levava um pedaço. Até formar os 17 andares. Foi, a gente entregou, aí ela ia montando, né? Ela ia montando lá na hora. Então foi montado durante a festa. Isso. Gigante ficou. Depois eu vou ver os vídeos pra mandar. Nossa! Gente, é muita coisa. Olha, viver de festa, né? É tão gostoso. Porque não tem como ser a mesma coisa. Não tem nem rotina. Assim, rotina tem assim um básico, mas esse tipo de festa aí, gente, é 17, diferente, GK, festa em Guaramiranga, festa no Nataíba, festa em Portugal. Foi? Vocês já levaram doce bolo? Um bolo fake, foi para Portugal, despachado. Já fizemos montagens de evento lá em Vitória do Espírito Santo, a mesa de 3.000 chocolates. E como é para transportar esse chocolate? Tem que ir em isopor, né? Exato. A gente fez o pré aqui em Fortaleza e lá a gente finalizou. Então, assim, eu e a tia Débora, que é minha sócia, né, na época, ela era... Na época só era eu e ela e fomos nós duas fazer lá a montagem. Nossa Senhora. Nossa. Mulher é muito legal. Olha, se eu passar o dia todinho aqui com história pra contar. Tem muita coisa pra falar. Tem. E aí eu queria que vocês começassem a falar já, saindo um pouco dessa linha dos eventos e agora para os morangos. Como foi que vocês começaram
Que, na verdade, são industrializados, né? Ou não? Não, ainda é uma Os morangos. Eu acho que antes de gente. falar dos morangos, eu queria falar da pandemia, que foi um divisor de águas. Fale da pandemia. Porque antes dos morangos aconteceu a pandemia, Sim. né? Em 2020, não foi? 2019? 2020. Começou a pandemia, a gente não sabia o que fazer. Na época eu ia casar, inclusive, teve toda essa... Aqui. Mas eu casei. Com lockdown, eu casei. Eu casei também. Eu casei com lockdown. Foi. Tinha 40 convidados. O meu foi 30. Pois é, porque não podia. Na cripta da catedral também? Não, meu foi só no Civil. No civil. Estamos esperando aí o religioso. Vai ter o religioso. A gente ouvia, né, o burburinho, o Covid. E ninguém acreditava muito que o Covid ia chegar aqui no Brasil e ia acontecer o que aconteceu, né? E aí, enfim, aconteceu. E agora, o que é que a gente faz? Ninguém vai mais fazer evento grande, ninguém vai mais fazer casamento. Tudo que a gente faz são eventos, atacado, né? Como se fosse. O que é que a gente vai fazer agora? E aí, na época, a Gabriela pegou e falou assim, gente, todo mundo tá no Instagram. Tá todo mundo ansioso no Instagram, querendo uma coisa nova, querendo comer, querendo que a gente entregue alguma coisa. A gente vai ficar parado, não. E a maior parte da empresa ficou em casa, né? A gente ficou com 2 confeiteiros só. Aí ela, vamos criar um bolo, certo? Já que a nossa massa, as pessoas falam tanto da massa do nosso bolo que é tão gostosa, a gente vai criar um bolo chamado bolo to go para levar. Ou seja, o cliente nem entrava, a gente dava no carro, não era? Era um bolo to go mesmo. E vamos começar a vender no varejo, certo? Porque esse público, ele já existia. As pessoas já pediam pra gente pra fazer morango na caixinha, chocolates na caixinha. A gente nem tinha caixinha. Que caixinha? A gente só entregava casamento. A gente não tinha sacola na época, entendeu? Então, foi uma virada de chave muito grande na Dolce. E eu falo com propriedade porque eu amo varejo. Eu sou 100% varejo. Depois disso, ainda vieram as lojas e tudo, que já era uma demanda reprimida. As pessoas já queriam, né? Tinha noiva que chegava depois do casamento dela e ficava lá em pé, na porta da empresa, que não era uma loja, era um escritório, e dizia, eu só vou embora quando eu levar 4 morangos. Aí eu, meu Deus, de onde é que a gente vai tirar 4 morangos? Porque a nossa produção era em escala, entendeu? Entendi. Imagina. Mas aí a pandemia foi muito importante para nossa empresa nesse aspecto, entendeu? A gente vendeu muito na pandemia. Cresceu muito. Era filas de carro, assim, no Dia dos Namorados, os shoppings fechados, então as pessoas iam para onde, né? Iam para as empresas que estavam vendendo na porta do carro. Com certeza. Então, era filas quilométricas, muita coisa acontecendo, uma correria lá dentro, pouca gente, e a gente com a mão na massa lá, trabalhando muito. Eu lembro até no Dia dos Namorados, gente, não vamos mais pegar pedidos. Senão a gente já sai daqui meia-noite, já tem muito pedido. E a tia Débora, tá bom, não vou pegar pedido não. E ela só vai escondendo os pedidos. Assim, embaixo dela, eu, tia, o que a senhora tá fazendo? Gente, não vai embora não. E ela sempre com essa veia de vender, né? Vendedora, com certeza. Tá certo, tinha que pagar conta, a gente tem a cabeça de empresário também, né? É desse jeito. A tia Débora é muito empreendedora, muito mesmo. E aí então o varejo ele veio com a pandemia. Então, após a pandemia, a gente abriu a nossa loja, que a loja ainda é pequena na fábrica, mas nós estamos com 2 quiosques, um no Pátio Dom Luiz e outro no Shopping Aldeota. Então, o varejo surgiu de uma crise, né? Às vezes, assim, do limão à limonada. Você tem que saber reagir à crise de alguma forma. Exatamente. Pós-pandemia, voltamos com os casamentos e ficamos com os 2, né? Agora vamos para os morangos. E os casamentos vai continuar, não vai nunca... Continua. Eu amo, é meu pai. É a menina dos olhos de ouro da Gabriela. Eu amo, adoro pros eventos de novo, converso com meus... Olha, eu me acho conversando com as amigas, converso com os decoradores, cerimonialistas. Aí acho isso tão... Eu vivencio isso. Aí, então, assim, eu sou a menina dos eventos e a Maria Clara a menina dos varejos aí. Vocês se complementam, né? É verdade. A gente brigava muito antes, agora não mais. Agora a gente já super se entende, porque cada um fica no seu quadrado, entendeu? Ótimo isso, ótimo. E ela já sabe quando eu tô estressada, aí ela fala, não vou falar com a Maria Clara não, que ela ainda não almoçou. Eu falo isso com os funcionários. Eu falo isso, gente, espera que ainda tá 11 horas, espera ela almoçar. Quando quer dar uma notícia assim, mais difícil, né? Espera ela almoçar, que ela não almoçou, aí ela fica... Tem toda uma dinâmica, né? Você viver com a pessoa, né? Você tem que saber o melhor momento de falar. É verdade. Né? A gente já sabe. E aí, como foi que surgiu os morangos? Vamos para os morangos. Os morangos, eles já são carro-chefe, os que mais vendem na curva A, é o produto que mais vende na nossa empresa. E a gente estuda muito o que é que mais vende, o que é que menos vende, o que é que o cliente está gostando. E veio uma cliente e falou, Maria Clara, eu comprei esses morangos e eu congelei. E depois de um mês, eu comi, tava igualzinho que tu vende aqui na vitrine.
Aí eu fiquei pensando, né? Nossa. Será que deu certo isso aí que ela tá falando? E fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Depois, assim, de alguns meses, eu viajei pra Argentina e na época tava muito hypado, né? Do jeito que o jovem fala. Tava muito na moda. O franui, não sei se vocês conhecem. O franui, que é a framboesa banhada no chocolate. Sim. E eu provei lá. Aí eu provei o franui e eu pensei, é fruta. É frutas vermelhas, congelada. né? É, fruta congelada no chocolate. Um chocolate. Por que eu não faço isso com os morangos? Aí foi daí, entendeu? O cliente deu a sugestão, eu fui pra... Tudo uma coisa foi acontecendo atrás da outra. Eu fui pra Argentina, voltei e tive a ideia, né? Depois a gente veio descobrir que já tem algumas empresas de morango, mas não tem nada a ver com o nosso morango, porque o nosso é bem mais gostoso, entendeu? O nosso ele vai trufado. Então você vai ver a diferença. É diferente. É diferente, não é só banhado no chocolate. A maioria é só banhado, né? No chocolate. Eu ainda não conheço um que seja com essa camada de doce de leite, que faz toda a diferença. Esse eu de não vocês é conheço diferente outro. mesmo. Ela é muito Eu vejo boa. vários nos eventos, só banhado. Tanto nos eventos quanto... Não, existe também já em Existe também já, sim, dessa forma. Mas é só no chocolate. Só no chocolate. Só no chocolate. Ainda não tinha visto. Mas enfim, o de vocês é diferente, né? Aí a gente fez vários testes. Só banhado. Banhado no chocolate preto e no chocolate branco. Trufado. Com o cabelinho de fora, que eu falo que é a plantinha do morango. Sem a plantinha do morango. Fizemos vários testes. Morango médio, morango pequeno, morango grande. Foi quanto tempo de teste? Foi quase 1 ano pra gente lançar. Foi quase 1 ano pra gente lançar. Gente, é muito difícil. Até pra ver a validade, né? Pra você passar a validade que a gente passa aqui hoje na nossa embalagem, a gente coloca 3 meses. Mas assim, ele dura um pouco mais de 3 meses. É, porque tem que colocar um pouquinho menos, né? A validade do consumidor. Exatamente. Mas pra gente chegar nesse aqui foi 1 ano de teste. Vai, é assim, melhor assim. E também, a gente não quer vender só qualidade. Com certeza. Isso é primeira coisa, mas a gente quer vender segurança alimentar. Com certeza. Então, para eu vender segurança alimentar, eu tenho que estudar. A Gabriela sabe o tanto que eu estudei. Gente, assim, aí todo mundo prova. O que é que vocês acharam? Nota quanto? Agora vamos testar as embalagens. Falei com vários fornecedores. Inclusive, o nosso fornecedor nem é daqui do Ceará. Uma embalagem linda. Dourado, lindíssima. Falei com vários fornecedores qual é a embalagem vencedora. Aí teve uma embalagem que venceu. E a tia Débora, ela sempre traz o requinte para a Dolce. Ela realmente, bate o pé que a Dolce tem que ser premium, que o nosso público é um público premium, que gosta de qualidade. Aí ela falou, a embalagem tá linda, mas tá faltando uma coisa. Antes, né? A outra embalagem anterior. E a gente, o quê? Ela, a tampa dourada. Aí eu, meu Deus, esse fornecedor não faz tampa dourada. Ela vai atrás. Tem que ter tampa dourada. Tem que fazer com a tampa dourada. A tampa dourada era o dobro do valor, né? Mas mesmo assim, a gente fechou com a tampa dourada. Porque eu acho que faz a diferença no freezer. Com certeza. Chama mais atenção, né? Com certeza. E é muito lindo dourado. Tudo de dourado chama atenção, remete ao ouro, né? Sim. E aí a gente fechou 5.000 embalagens sem vender nenhuma. Como é que a gente ia vender essas 5.000 embalagens? A gente bota o pé e Deus bota o chão. Bota o chão, Isso aí é muito sério na nossa empresa. A gente reza demais. Pra tudo, a gente coloca Deus. Tudo. Quantas e quantas vezes a gente não fecha a porta da nossa sala e vai rezar? A gente abre a Bíblia. E aí, Senhor, o que é que o Senhor diz dessa pessoa? Né? Já fez isso. Faz isso também. Legal. E pra começar o podcast, tudo que eu faço rezou também, bastante. Eu peço a Deus no direcionamento. Retiro de 10 dias do Shalom, vocês sabem, né? A reciclagem. Ela chegou e falou assim, Pri, reza. Cada passagem que eu pegava era só confirmação. Eu disse, Vivi, ó, foram 10 dias rezando, Deus só quer. confirmação, bora lá. E a gente reza muito também pela empresa. Com certeza. Jesus, o senhor quer que a Dolce continue? E ele também só confirma. Então, enquanto ele disser que é pra continuar, a gente vai estar firme e forte, entendeu? Isso ajuda muito no nosso propósito de estar trabalhando. Porque imagina você trabalhar numa coisa sem propósito. Uma coisa que... O que é que você vai estar entregando? Você vai estar entregando o seu pior, se você não estiver entregando o seu propósito. Com certeza. E aí a gente rezou pelos morangos, Deus abriu as portas, compramos 5.000 embalagens, não tínhamos nenhum cliente ainda, né? Cliente de supermercado, a gente não tinha. E aí a gente conseguiu o número de uma moça do São Luís, mandamos a foto pra ela, ela disse, eu estou precisando de sobremesa exatamente agora. Venham aqui pra gente fazer uma reunião e vamos ver se vai dar certo.
Na hora que ela provou, ela, gente, Amor. tá aprovado, maravilhoso. Ela já conhecia, né, a Dolce. Já. A Mari já conhecia a Dolce. E aí foi um sucesso, assim. Até hoje nós somos a sobremesa mais vendida no São Luís. A primeira Olha sobremesa. aí. Somos Sobremesa boa. congelada mais vendida no São Luís. É porque lá no São Luís tem muita coisa assim, salgadinho, muita. Aqui realmente é uma coisa bem diferente, né? Eu vejo congelado outros produtos, mas os morangos, realmente, eu já vi no São Luís, achei lindo. Inclusive, que a embalagem é linda, né? De longe a gente vê o douradinho. E eu já escutei muita gente falando que vai lá no São Luís pra dar de presente, pra namorada. Sim, porque a embalagem é linda. É. Olha uma embalagem dessa. É Dia das Mães. Se você presenteável, quiser né? colocar um laço aqui, pronto. Pronto, É um presente. já É um presente. É Exatamente. lindo. E a gente até criou também uma embalagem térmica para virar presente mesmo. E aí, hoje nós temos já 6 clientes, que é o Guará, o São Luís, a Fazendinha, o Buffet o Balalá, Gran Marquise. o Gran Marquise, estamos em negociação com o Pinheiro. E é isso, Coisa assim, boa. real. E vai crescer mais. Costa Mendes, Safadaria Costa Mendes, que a gente entrou essa Costa semana. Mendes, Costa Mendes, ai. né? Ai, que ótimo. Olha. Mas é muito, assim, as pessoas realmente estão gostando muito e a gente tá fazendo muita degustação também. Então, quando a pessoa prova, ela compra com certeza, porque não tem igual. Imagino. É coisa Vamos degustar, vamos Ah, aproveitar esse falei momento tanto, né? aqui. Abre aí, Pri. Eu- Hora da Eu verdade. vejo muito Instagram de vocês, vejo vocês estão bombando aí, as influenciadoras. Vem. Ó, pessoal, bem lacrado. lacrado, bem lacradinho pra aquela câmera ali. Embaixo tem a validade, que é importante. Aqui embaixo Olha tem, aí, não ó. dá pra vocês enxergarem. Não, Mas tem a pequenininho, validade. mas tem a Todas as validade. informações nutricionais eu tô vendo aí. Ai, gente, isso é delicioso. Olha, gente, dá pra ver? A câmera não tá aparecendo ali pra gente. Era pra Mas aparecer. enfim, mas dá Mas pra... eu tá bem assim, dá pra ver? Dá. Sirva-se. Deixa eu pegar. Essa é a parte difícil do trabalho de A parte vocês, né? difícil. Ai, meu Deus. Pra gente também é muito difícil. Como eu falei pra vocês, hoje eu tava degustando esse chocolatezinho. Ô, chocolate bom. Então, esse morango Muito é uma bom. proposta que você pode deixar no seu congelador durante 3 meses. É a facilidade de você sempre ter Dolce divino. Não é bom, não. É maravilhoso. Mas vocês têm esse produto Não é para pouco. casamento também, para O pão Evento. casamento é do tamanho maior, tradicional, a natura, né? Então, O que a gente é. tá querendo fazer agora é vender o morango congelado para casamento também, entendeu? Deus, Com o que freezer da delícia. Dolce, a pessoa pode levar a quantidade que quiser de potinhos e a pessoa e o convidado vai lá e se serve. Porque já tem muito, né? Tem sorvete, entendi. tem pessoa que leva gostou? sorvete. Essa questão do doce Do doce de como leite você faz a falou, diferença. Faz a faz diferença. muita diferença. Total. Muito bom. Eu acho que, assim, Muito bom. como a gente não pensou nisso antes, né? Que tudo tem seu tempo, né? Uhum. Tudo tem seu tempo. Esse morango é muito bom, é um morango que você congelado, você pode ter em casa. Ah, eu quero levar para casa, porque uma das dificuldades, né, do nosso cliente é porque o nosso morango ele tinha que ser consumido em 24 horas. Esse não. que Ai, pode azedar, né? exato, porque Gente, quantas vezes foram clientes do Maracanaú, do Eusébio, lá na nossa loja, antes da gente lançar esse morango, né? E quando chegavam lá já não tinha mais, porque a procura é muito grande do morango. Aí ela falou: Meu Deus, eu vim do Eusébio só comprar esse morango. A gente fica na Bom. Vajota, né? E Uhum. acabou. Meu Deus, pronto, vou ficar no desejo. E a gente não sabia o que fazer. E com o morango congelado, ele tá no São Luís do Eusébio, por exemplo. É. Entendeu? Tá no É. Guará também, do Eusébio. Então fica muito mais fácil. fazendinha. Daqui a pouco vocês vão estar em todos Que os delícia. outros supermercados, Deus né? abençoe. Estamos em Deus Sobral, né? No caso do E Sobral. acredito que Graças. vão surgir outros produtos tão deliciosos quanto esse, que Deus ainda vai inspirá-las. Já É porque inspirou já- um outro. Olha aí, ó. Eu Já acredito tem um que na... seja- Pode dar o É um spoiler ou processo, ainda- né? Não, ainda Ainda não. não? A ainda gente não. pode falar, pelo menos, que é da mesma linha. Uhum. Vai ser parecido com o morango, é da mesma linha. A gente quer crescer bastante nessa linha, Uhum. entendeu? De fruta, com doce de Perfeito. leite e chocolate, mas a gente vai lançar no segundo semestre. Uma coisa boa. Já, já. Já estamos elaborando as embalagens, porque como a Maria Clara mesmo falou, é um ano, né, de preparação, é um ano para fazer teste, então a gente está fazendo os testes, a gente tem uma engenheira de alimentos na Dolce, Sim. então para trazer todas essas informações nutricional existe uma consultoria, existe todo esse cuidado, né, e aí por isso que a gente ainda não lançou, para a gente lançar de uma forma organizada. Existe potinho maior do que esse ou é só desse Existe. tamanho? Não, de morango, a gente ainda tá nesse tamanho. Certo. A gente tá querendo crescer mesmo esse pote. É, porque, vamos supor, aqui tá beleza, dá para um São casal, 5 vamos unidades, supor, né? mas para uma família
Aí tem que comprar 2, né? 2. Já teve cliente que pediu menor. Menor? Menor. Foi, ela pediu menor porque ela disse que o público dela era hotel, então as pessoas iriam comer menos, iria só comer ali junto com a piscina e tal. Aí eu falei, mulher, o pessoal tá pedindo mais morango e tu tá me pedindo menos. Mas normalmente, via de regra, as pessoas pedem mais. Isso é verdade. E a gente tá... Porque vamos pôr uma sobremesa depois do almoço, pra família. Família, né? Eu acho que isso aqui pra um casal ou 2 pessoas tá beleza. Né? Porque mais do que isso, a pessoa come 2, 3. Eu como um pote sozinha. Eu como pode sozinho. Eu também. Eu vou deixar no congelador, mas eu não deixo, entendeu? Eu não tenho essa inteligência emocional com a comida. Não, com certeza. Não, isso daí que eu também não tenho, não. Se for inteligência, inteligência pois também. Por isso que eu pensei, se não, de repente tivesse acho maior. Que é mais controle. Tá difícil, né? E o legal é que tem nutricionista colocando na dieta, né? Porque a caloria dele, ó, você olha aqui, a caloria. Um morango desse tem uma média de 71 calorias. Gente, isso é maravilhoso. 71, menos do que um sonho de valsa. Pois é. Porque na dieta vale uma sobremesa. Exato. Aí você pode comer um morango maravilhoso, em vez de às vezes comer uma barrinha de cereal. Comer um morango, ó, pronto, comi minha sobremesa, um morango. Foi bom saber, aí nutricionista. E que delícia de sobremesa, viu? Não é? Um dia desses, uma nutricionista... Aliás, a paciente da nutricionista mandou um print. Olha aí o que a minha nutricionista tá passando. Morangos divinos de sobremesa. Vou já mandar pra minha irmã, que é nutricionista. E meninas, o que é isso que vocês trouxeram? Essas novidades também? Exatamente. Eu quero que você deguste e me diga eu qual é a provei um aqui. Peraí, deixa eu pegar um aqui. É um biscoitinho. É um biscoito. Eu também já tinha provado. Recheado de Nutella. Muito bom, Fê. É difícil você comer só um, né? Porque eu vou comer um. É muito gostoso, né? Crocante. É bom. É difícil comer só um. Sei com um cafezinho. Parece bis, né? Que você quer mais. Não, é melhor que é melhor. Lembra, sim. Vagamente. Esse aqui não tem nem comparação, né? Muito melhor. A gente vê o gosto do chocolate que é diferente. Mas aí, nos quiosques de vocês, tem... Ou não? A gente vai lançar essa semana. Vocês estão sendo as primeiras pessoas a degustarem. Coisa boa. A tia Débora que é da inovação, então ela sempre tá lançando novos produtos. Quantas vezes a gente chega lá na Dolce ali, aí prova. Gente, eu passei a tarde toda fazendo isso aqui. Provem, diga o que é que vocês acham. E a gente sempre ama tudo que a tia Débora faz. E me diga uma coisa, o que nos quiosques de vocês, o que tem de pronta entrega para o consumidor final? Não é, ou tem eventos também, atendem para eventos ou não? Não, a gente concentra mais nosso petit four, um bolo fofo, marshmallow. Trufas na unidade. Brigadeiros, entendeu? Então são, às vezes, cestas, kits, Dia das Mães, aí todo mundo tá procurando cesta, a gente já deixa lá tudo organizado. Entendi. É um ponto também que as pessoas podem encontrar a Dolce Divino, né? Que aí pode ter esses produtos de pronta entrega lá. E agora a gente vai ter os morangos congelados nos quiosques também, a gente ainda não tinha. Por isso que eu ia perguntar, não tem, né? Eu achava que ainda, tinha. Mas porque a gente tava no processo de conversar com o shopping, se pode colocar o freezer, se não pode, tem toda uma burocracia, né? Mas aí deu certo, e no Pátio Dom Luiz a gente vai entrar esse mês com os morangos congelados lá. Ótimo. E a gente considera também os nossos quiosques e a loja um laboratório. Onde a gente sabe o que, é que o cliente está achando. Exatamente. É lá que a gente sabe, entendeu? Porque senão, né, você tem que saber o que o cliente gostou, se não gostou, qual a dúvida, qual o retorno, né? Antes até pra você continuar. Não tem esse controle que tu tem, não. Antes da gente... É bom. Isso aqui é porque tá sendo verdade. Se tivesse ela tá direto aí. Não, mas pode. Não pode? É bom, valeu a pena, amiga. Vale muito a pena. Você tá mais feliz depois que você tá comendo. É muito, muito bom. Realmente tem razão. Os morangos divinos são divinos mesmo. Que bom, meninas, que vocês coisa gostaram. Boa. E a gente está se aproximando já do nosso final, né? Olha aí. Como o tempo passa rápido. Como o tempo passa rápido, né? Vou deixar tu aí, ó. Pode falar, né? Fala. Conduz. Não, eu ia perguntar uma coisa que você, inclusive, ela já perguntou se tem mais novidades. As meninas não podiam falar ainda, né? Mas no segundo semestre vai ter novidade, né? Eu queria fazer uma perguntinha antes de dar novidades. Quantas festas vocês pegam por semana, por dia? Final de semana geralmente é mais cheio, né? Não, final de semana sempre é mais cheio. Existe um limite de festas que a gente pode pegar. Existe um limite? Certo, existe um limite da nossa capacidade produtiva, até porque as festas são todas artesanais, toda festa é única, até por limitação de mão de obra, de qualidade. Então, a gente sempre tenta ver o quanto que a gente consegue entregar.
Ano passado, a gente bateu um recorde de entregar 10 casamentos. Então, foram 10 bolos de casamentos, todos diferentes um do outro. No mesmo né? dia. No mesmo final de semana, exatamente, né? Nossa senhora, E aí, mas todo final de semana tu pega 10 casamentos? Não, tem bolos às vezes muito mais elaborados, que requer muito mais tempo e atenção do que outros. Então, cada semana a gente vai ver, não, ó, essa semana tem capacidade de ainda pegar um bolo. Tudo depende do modelo do bolo, né? Do tamanho da festa, ou se é uma festa para 200 pessoas, 300 pessoas. A gente faz festas a partir de 30 pessoas até 1.000 pessoas. A gente tem um acervo de peças, a gente faz a montagem, o acompanha. Tem um acervo de peças também, Sim, né? a gente Leva o marketing para filmar. leva o marketing para filmar e o marketing filme. Eu disse, bora me ajudar a montar também logo. Será que você vai, né? Você vai para montar? Eu monto. Eu monto. É bom, né? Eu monto as festas, eu gosto de estar lá, eu gosto de acompanhar. Na hora de fazer o bolo, eu participo do bolo, né? Porque eu participo desde o momento da venda. Quando a gente está desenhando o bolo, quando a gente está elaborando o bolo, tem coisas que não dá para escrever no papel. Tem coisas que a gente desenha, bota todos os diâmetros, a altura, a boleira, cor, flores, mas tem coisas na nossa conversa que não tem como escrever. Sim. Tem como eu olho pro bolo e digo, isso aqui ela iria gostar. Se eu botar uma flor a mais, é o gosto da cliente. Então, eu preciso estar participando da finalização do bolo. Porque no meio do atendimento, tu entende se a noiva ela é mais romântica, ela é mais Isso, moderna. Exatamente. E depois de terminar toda essa minha leitura da noiva, eu ainda faço a checagem com o decorador. É assim, tá ornando com a sua decoração, precisa de mais flor. Já teve casos que a decoração diz, Gabi, tira flor, bota mais flor, bota um laço aqui, tira o laço ali. E eu sou super aberta a isso. Eu acho que uma festa é um conjunto. Nunca vai ser algo pontual sozinho. Eu não posso estar entregando o bolo isolado da festa, nem a festa isolada do bolo. Então, realmente tem que ter esse casamento, né, entre os fornecedores. E aí a gente entrega, a gente faz a montagem, a gente recolhe no outro dia. Então, a Dolce Divino consegue também te entregar tudo isso. O cliente da Dolce, além de estar buscando essa qualidade e esse produto, também quer a praticidade. Tendo muito cliente que não é de Fortaleza, muito pessoal da Europa vem casar aqui, que é mais fácil, até mais barato para eles. E aí, quando fecha na Dolce, fecha bolo, doce, chocolate, bem casado, tudo em um canto só, nessa facilidade, nessa qualidade. Então, aí a gente tem crescido bastante, né? Coisa boa, tudo num canto só. Só, E voltando às novidades. Assim, gente, a nossa maior intenção é estar a nível nacional, né? A Dolce, ela nasceu para dar certo. A Dolce, ela nasceu para expandir. Então, a gente nunca tá acomodado. Acho que a palavra que não faz parte do nosso vocabulário é se acomodar, entendeu? Perfeito. É toda hora novidade, né? É toda hora a gente senta, e agora o que a gente vai fazer novo? Olha o que o mercado tá fazendo, por que a gente não vai para cá? Por que a gente não vai para os congelados? Porque a gente tá vendo um movimento muito grande de muitas empresas cearenses indo pros congelados. Vocês já perceberam isso? Principalmente na parte de salgados, né? Marmita, inclusive, a gente entrevistou as meninas da Royal Gourmet e elas têm uma linha de salgados e tortas. Inclusive cheesecake também, Sim. né? Que é congelado e tá no Mercadinho São Luís, tá em vários outros supermercados, né? Tem salgadinho, tem cheesecake, tem até biscoitos holandeses, enfim, tem essa linha mesmo industrializada. Os buffets, La Maison também tem. Sim. Tem vários outros. Sucré também tá. Enfim, Sucré já é vários outros, né? Então, assim, é um nicho que tá ganhando espaço e vocês têm que aproveitar também a oportunidade, né? Porque assim, os eventos, eles são limitados. Existe um certo número de noivas em Fortaleza. Exatamente. Mas já o atacado, já a parte industrial, a gente consegue alcançar o Brasil inteiro, entendeu? E para isso acontecer, muitas coisas acontecem nos bastidores, né? A aquisição dessa casa da frente já foi pensando na indústria. Antes éramos um ateliê, agora nós somos indústria. O que é uma indústria? São maquinários, investimento financeiro e investimento também de cabeça mesmo. Capacitação. Pensar. Fazer MBA, estudar. Eu estudo muito, muito mesmo, assim, eu leio, assisto podcast, estudo, eu tô toda hora. Fazendo a pós dela. E eu e a Gabriela, a gente se fala, tá não sei que horas da noite, uma perturbando a outra, mostrando, né? Mas, enfim, então a nossa ideia ela é chegar a nível nacional mesmo. Então, a gente vai crescer nessa linha aí de frutas congeladas com chocolate, certo? Sempre trufadas, né? Porque é mais gostoso. Então, se eu puder lhe dar um spoiler,
será esse, né? Que a gente vai crescer para essa linha. Esporte maravilhoso. Mas também existem outras coisas que inquietam o nosso coração, mais para a parte dos bolos. Mas aí ainda é só um sonho, né? A gente ainda não começou os testes. Mas as frutas, assim, como sobremesa. Porque a ideia da fruta congelada é que a pessoa já chega no supermercado, ela já sai de lá comendo, ela não precisa botar no air fry. Ela já sai de lá feliz, o supermercado dela. Ela já entra no carro feliz. Puxando também, vocês estão observando um novo movimento de todo mundo com o uso de injeções para emagrecer, né? Uhum. E aí, quando a gente traz um produto com uma caloria baixa, né? Um produto que você também não é tão grande, porque por isso que às vezes a gente tem que estar se limitando a poucos morangos, porque quem está tomando essas injeções, hoje você pode observar um movimento, né? Os fast foods estão já se preocupando em relação a isso. Então, as frutas vai cair super bem nesse novo público que está chegando, Verdade. Porque é um doce, porém, é uma fruta também. É uma fruta que não pesa, que não né? É legal. Verdade. Boa ideia mesmo. Viu? Perfeito. Então, e aí? É isso, gente. É isso, meninas. Estamos chegando no final do nosso podcast, nosso papo maravilhoso. Muitas novidades vocês compartilharam aqui conosco. Vamos agradecer os nossos patrocinadores. Vamos agradecer os caramelos da Embaré. Como eu falei no começo, né? Só relembrando, eles têm leite condensado, tem chocolate e caramelo, iogurte, frutas, morango, maçã, uva. Eles tem uma gama muito grande. Uma variedade de que são só os caramelos da nossa infância, mas não, eles têm uma variedade bem grande de caramelos. E nós queremos agradecer a Embaré. Vocês podem levar. Eu vou provar, já que você está falando. Vou fingir que é a primeira vez que a gente come. É a primeira vez. O gostinho da infância, né? Todo mundo ama. A gente também quer agradecer a Dolce Divina, vocês que as meninas que estão aqui. Obrigada, A gente que agradece, né? obrigada. Que, inclusive, falou um pouquinho com a gente sobre os eventos aqui em Fortaleza, né? Que elas estão presentes nos melhores eventos. E sobre essa delícia aqui. Ai, meu Deus do céu. Não, gente, não é bom. É ótimo. Maravilhoso. Não é bom, não é maravilhoso. Bom é pouco. Vale muito a pena É mesmo. maravilhoso, vale a pena. E agradecer também a Nani Criações, que é responsável pelas lembranças das nossas convidadas aqui, que apresenta várias cada um de vocês, é de vocês. Várias pode colocar os Fortaleza no Brasil. Pode. Fica uma marmitinha. Exatamente. Para levar para casa. Exatamente. E é isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada para vocês que ficaram conosco até o final. E até o nosso próximo vídeo, né, Vivi? Isso aí, acompanhe. Um abraço, tchau. Tchau.